Oi pessoal, e agora sim a gente vai começar, né, falando sobre o universo da profissão de design de interiores, né? Eu tô aqui com a Lorena, né, que é supervisora do curso online Design de Interiores aqui do Centro Europeu, e o Felipe Bender, que é supervisor do presencial, né? Então são dois feras aí do design que vão trazer para nós agora toda essa movimentação, as tendências, enfim, tudo aquilo que você pode realizar, né, como um designer de interiores. Sejam bem-vindos. Obrigada. Ronaldo. Pessoal, muito boa noite, né? Eu sou a Lorena Puruzal e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui junto com o Felipe sobre esse universo do design de interiores, né? A gente tem muito para falar, é um universo muito vasto, apaixonante, se eu posso dizer assim. Então, vamos falar, vamos para o próximo slide que a gente vai ter uma nuvem de palavras bem bacana aí para explorar. O que faz um design de interiores? É isso. Acho que ali ele transforma. Eu acho que essa é a essência da nossa profissão, é transformar espaço, transformar vidas, trazer qualidade de vida para as pessoas que habitam aquela residência, que estão no hospital passando por um momento difícil. A gente projeta sonhos, né, Felipe? Lidamos com sonhos. Isso é uma coisa muito importante, porque quando essa primeira palavra ali, a gente vê pela ordem de grandeza, transformar. O design ele transforma vidas, né? Uhum. Então quando a gente pega um espaço que você olha e fala assim, puxa, mas esse restaurante não tem potencial, aí entra o papel do design, de realmente pegar aquilo e transformar, né? Então, seja no projeto comercial, residencial, a gente vai estar mostrando hoje para todo mundo aqui como realmente isso pode transformar, né, e mudar essas vidas aí, né? Então, vamos seguindo aí. Exatamente. A gente lida muito com criatividade, né? A gente fala muito sobre personalização de espaços. O design de interiores, ele multiplica. Ele multiplica espaços, ele multiplica soluções, ele traz tudo que é de bom, né? E tem estudos, Ronaldo, que dizem que nós vivemos 90% do nosso tempo dentro de espaços internos. Uhum. Então é muito maluco a gente pensar nisso, né? Como a gente vive em espaços internos, eles precisam ser projetados adequadamente para cada atividade que está se exercendo, né, dentro do espaço que a pessoa está. Seja um espaço de trabalho, a residência, né, enfim, etc. Então, assim, a nossa paixão na parte de design de interiores é sempre da porta para dentro, né? Eu, Jordana e o Felipe, nós falamos muito sobre isso. Na paixão de interiores é assim, você tem dúvida entre arquitetura e design de interiores, né? O que faz um engenheiro? Sempre acho que a pergunta principal é assim, a tua paixão é da porta para dentro? Então, vem com a gente no design de interiores, que é isso, né? Felipe, o que você acha, né? A pandemia afetou. Gente, isso é um assunto muito importante porque quando teve o auge da pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo ainda em casa, porque muitas pessoas... A Jordana trouxe isso ontem para nós, então né? Ficava aquela coisa do trabalho, e as pessoas passaram a olhar para suas casas, né? Então seja no âmbito da decoração, mas também no âmbito de uma pequena reforma. Sim. E como isso transformou. E perceber que eu poderia também trabalhar, como muitas pessoas que estão pensando em transição de carreira, Ronaldo, numa questão híbrida. Então, como a gente passou a ficar em tempo em casa, perceber que, puxa, e isso é uma super vantagem no design de interiores, por 2 pontos. Primeiro, porque a pessoa precisa praticamente de um computador, né? Muita força de vontade, né? Querer ir atrás, saber aquele conhecimento que estava falando ali no começo, no Smart, né? Ir atrás, consumir conteúdo. Mas também na entender que hoje, que a gente está em 2023, nesse período pós-pandêmico, que o mercado está extremamente aquecido. Então a gente está com muitos prédios, muitas coisas novas, então tem muito espaço para quem está buscando essa área. Realmente está num momento muito bom. Está num momento muito aquecido, né? Esse slide diz alguma coisa sobre como a gente viveu nossas casas nos últimos anos. E mesmo não querendo estar em espaços internos, mas a casa foi muito valorizada, instituição, família, amigos, receber. E agora mesmo já, né, pós-pandemia, a gente continua querendo receber agora em casa. Criou um hábito, né? Criou-se um hábito, né, e uma necessidade. Então, as casas tiveram que ser remodeladas para atingir novas funções, a função trabalho, né, Henrique, pode passar também, por gentileza. Essa função aconteceu muito em casa. E no começo a gente ficou desesperado, porque os espaços não estavam projetados, né? Você tinha que cumprir na mesma sala que você fazia. A gente ouviu relatos, né? Poxa, mas na mesma mesa que eu como é a mesma mesa que eu trabalho, que é a mesma mesa que eu tô depois curtindo com os meus amigos, e aquelas funções ficaram muito misturadas. Mas o design de interiores, ele consegue, num loft de 30 metros quadrados, cumprir todas essas funções. E assim, é que agora talvez seja muito cedo para comentar com vocês, mas existem ferragens
na parte de design de móveis, né, que a gente trabalha, que eu posso esconder uma cozinha inteira. A cama. Eu posso esconder uma cama, eu posso esconder uma área de trabalho. Então, assim, estou fechando meu escritório, mas na parte de interiores, eu posso simplesmente fechar 2 portas e esconder um escritório, né? Que o design é isso, né? Funcionalidade e a harmonia do espaço, a questão estética bem resolvida, né? Exatamente, né? Mas as pessoas voltaram para o ambiente de trabalho, mas voltaram com muito com esse híbrido, não tem mais essa obrigação de estar lá ou cá, né? Até o Felipe pontuou muito bem a questão do design de interiores, não precisar de um espaço físico para exercer sua profissão, né? E isso é muito válido porque você, com o teu conhecimento, com o computador, você pode trabalhar de qualquer lugar, mas os espaços também de trabalho são muito valorizados. O design de interiores pode projetar tanto uma casa, quanto um escritório, enfim, um espaço de coworking. E os espaços comerciais, eles são importantíssimos, né, para o negócio, né? Então, o design tendo essa contribuição, ele ajuda para que aquele ambiente venda mais, né? Vamos ver mais pra frente alguns exemplos de projetos comerciais também. Então, assim, a economia com a nossa profissão. Pode passar, Henrique, por gentileza. O pós-pandemia, as pessoas quiseram o quê? Não sei se vocês sentiram isso. Eu senti. Eu queria viver. Queria sair, queria curtir, queria encontrar. Isso também movimentou muito, além do que a gente estava falando sobre o ramo residencial, movimentou as pessoas quererem reformar suas casas, melhorar suas casas. Aconteceu a mesma coisa no comercial, dos lojistas querendo melhorar seus espaços para receber essa demanda reprimida, desculpa. Deprimida da pandemia. De alguma forma, né? Exatamente. E assim, ó, até falando nisso que você estava pontuando, pensando nessa hora, digamos, no momento agora, né? E o agora, né? Também que é legal. Eu percebo que cada vez mais a gente também está se adaptando, e assim como o Ronaldo falou no início, nessas mudanças, né, as coisas estão tão rápidas, estão, por exemplo, projetadas daqui a 1 ano, 3 anos, 10 anos, e eu percebo que o design também está se adaptando a momentos. Então hoje a gente vê um mercado super aquecido, né, já apontando na questão até da era tecnológica, de você ter um apartamento que às vezes tem 40 metros quadrados, mas que ele vai conseguir suprir a necessidade de uma família, digamos, de um casal com 2 filhos, E cachorros. com tecnologia, com cachorros, com tudo, e assim, cabe nesse sonho. Sim. Né? Então a gente percebe que se eu falasse para o Ronaldo, 10 anos atrás, eu moro num apartamento de 30, 40 metros quadrados com a minha família, com 3 filhos, com 2 cachorros. Impossível, né? Hoje é uma realidade, né? E a gente está se adaptando também a essas Sim. questões, né? Assim como os imóveis de alto padrão seguem muito forte. É uma nova cultura da sociedade, né? Sim. Sim, em São Paulo isso é muito forte, né? As pessoas querem morar no centro, bem localizados, mas o metro quadrado tem um valor agregado muito alto. Então a gente precisa projetar espaços multifuncionais, espaços que se multiplicam, que tenham mais metro quadrado, né? Além das funções. E isso a gente consegue fazer com muita maestria na parte de design de interiores. Mas sobre a era da tecnologia que a gente estava falando, né? Pode passar, Henrique. Estudo e trabalho, né? Da mesma forma que hoje nossos cursos são tanto presenciais quanto online. O Ronaldo pontuou que agora o Centro Europeu vocês têm o privilégio, né, de ter uma escola com tanto peso como a nossa, agora difundida de uma maneira online para todo o Brasil e exterior, e você consegue estudar, ter essa proximidade que nós estamos tendo aqui, né? No online, o online ele quebra barreiras. Né, quem ainda não teve a oportunidade de fazer um curso com a gente vai se surpreender. Nós temos relatos maravilhosos de alunos que... É muito comum esse relato nos nossos cursos. Fisicamente, mas muito próximo, no dia a dia do curso. A gente tem essa proximidade, né? O Centro Europeu é uma escola muito humanizada. A gente falamos ontem, né? Mas eu vou falar hoje de novo. Nós somos uma família. Né? Vocês vão sentir com a gente aqui no curso que... Nós temos essa proximidade com vocês. Então, tanto estudar online quanto trabalhar online, mas puxando para esse lado do trabalho, até assim, já tinha no meu escritório, meu relato, já tinha essa demanda por serviços online, pessoas querendo me contratar em outros estados. Então, a pandemia veio por um lado muito pesado, né, que deprimente, mas por outro lado impulsionou muito esses serviços online. Então eu consigo hoje entender... antes era tudo muito local. Muito local. Né? As oportunidades de trabalho para o designer era local. Agora não tem limite também. Não tem limite. E as pessoas estão querendo contratar porque gostam do nosso portfólio, nos enxergam na internet, né, Felipe?
querem nosso trabalho e não tem medo de contratar Sim, online não. mais. E hoje a gente percebe assim, cada vez mais, eu sempre vejo isso, porque quando entra alguém em contato no escritório, a primeira pergunta que eu faço é assim, puxa, da onde que você conheceu o nosso trabalho, Lorena? Da onde você conheceu o nosso trabalho, Ronaldo? E 80% dessas pessoas são do online. Sim. Então a gente percebe o quanto isso é, porque às vezes a pessoa fala assim, mas puxa, eu vou começar algo novo, tal, como é difícil e tal, e não é, né? Você falou um exemplo que eu nunca me esqueci, que é aquela assim, as pessoas, a rua mais movimentada do mundo, qual que é? A internet, você precisa estar lá, Sim. mas as pessoas também precisam ver que você está lá, né? Então eu acho que isso é legal. E você tem que mostrar o que você entrega, o teu né? diferencial. Exato. Então mostrar assim, puxa, olha, eu entrego assim, as minhas imagens, a forma de apresentação, a embalagem. Eu acho que tudo isso é importante. Ou seja, também. esse mercado está aberto para o designer. Super. Então, o designer que está sabendo usar esse ambiente da internet a seu favor é onde voando ele vai baixo. conseguir, né, conquistar os seus clientes. Com Né? certeza. E como toda profissão, tem desafios. Mas o que é a vida sem desafios, não é mesmo? Sempre a gente tem um desafio. Mas a profissão que me encanta, uma das coisas que mais me encanta na profissão de design de interiores é o dinamismo. Né? A gente colocou esse slide para vocês, porque um dia você está numa loja escolhendo tintas e revestimentos, no outro dia você está ali apresentando o projeto para o seu cliente, no outro você está indo numa loja escolher móveis. Então não é um trabalho parado, engessado, né? Apesar de parecer um trabalho de escritório, porque a gente usa assim muito computador. Tem o momento do projeto, Tem o momento sim. do projeto do computador, mas é uma profissão que você Muito tem dinâmica. que... Muito Sim. dinâmica, você tem que... Nunca um cliente vai ser igual ao outro. Também tem isso, né, Felipe? Sempre Sempre e diferente. é o mesmo projeto. Você pode pegar o mesmo apartamento, no mesmo prédio, duas A unidades planta igual. iguais. Ele nunca vai ser o mesmo, Aham. né? Nunca. Porque as demandas do seu cliente vão ser outras, o teu momento pessoal também vai ser outro, né? Cada projeto que a gente faz, a gente imprime um pouco da nossa personalidade junto com as necessidades do cliente. Então ele sempre vai ser muito dinâmico, isso é muito encantador. Esse valor agregado da personalização, né, de você levantar a necessidade daquele cliente, daquela família, né, e transformar o ambiente em função daquilo, né? Exato. Então é uma profissão muito gostosa, assim. E a mágica. Isso aí é legal. E aí alguns exemplos, né, de como os espaços podem ser transformados. Eu peguei esse exemplo de um projeto lá do meu escritório, com o mesmo ângulo, né, do antes e depois. Então a gente vê o que era e o que pode se tornar um projeto. E depois nós temos mais exemplos também. Esse é um exemplo de uma ex-aluna nossa, que eu pedi, ela me mandou, a mesma cozinha, mesma lavanderia, mas é outro aspecto, né? Então é basicamente isso que nós fazemos no curso, né? A gente, enfim, escolhe materiais de revestimento, piso, parede, teto. A gente sabe projetar iluminação, a gente faz móveis, escolhe o material de revestimento da pedra, a gente escolhe o molho que a gente chama do projeto, a cortina, a decoração, né? E não só Tudo isso, né, também, que eu acho que é legal, dentro da profissão como um todo, Lori, claro, a gente pega um espaço, que nem foi falado antes no começo, é o sonho, né? A gente consegue materializar isso de várias etapas. Né? Então, o profissional que ele é designer, ele começa lá com um briefing com o profissional, com o cliente, daqui a pouco ele vai medir aquele projeto, ele vai lançar no 3D. Hoje as marcas estão no 3D, então eu acho isso super legal, porque você Sim. consegue colocar aqui, ó, que nem a Bali, a gente está aqui, puxa, os móveis da Bali, vou conseguir colocar? Vai! Sim. Então isso eu acho legal, até o ponto que a coisa vai acontecendo, né? Então é a materialização de um sonho, onde o cliente também é um investimento, mas que volta. Né? Às vezes o cara compra um carro, compra uma geladeira, compra um celular. Aqui não. Aqui é uma área que ele reformou esse espaço aqui, o dia que ele for vender, isso é um investimento. Não só para o bem-estar daquela família, mas Sim. financeiro. Ele né? usufrui daquilo, mas Super, valoriza o bem super. também, né? Isso é muito importante. Esse é um outro exemplo de um projeto de uma ex-aluna nossa, da Jéssica, que fez esse projeto desse consultório. E é exatamente isso que você está falando, Felipe. A pessoa que a contratou e investiu nesse espaço vai ver um retorno em cima desse investimento, né? Porque vai conseguir receber melhor seus pacientes, vai ter o diferencial de mercado e tudo isso, né? Tudo mais. E a gente também lida muito com tendências. Mas tendências, uma profissão que a gente está sempre aprendendo, né, Felipe? Nós damos aula, a gente atua com isso no dia a dia, a gente troca ideia com outros profissionais
do curso, com o aluno. Lojista, E feira. todo dia a gente aprende uma coisinha nova, né? Sempre Eu acho que isso é agregando. bacana, É né? muito Dessa área do gostoso. designer, da criatividade e dessa movimentação, né? De sempre ter elementos novos, né? Ser então, curioso. porque daí também tem as fases, né? Tem o momento de determinado estilo, né? Então o profissional sempre vai se reciclar, né? E sempre vai ter acesso às novidades lançadas no mercado, né? Exato, pode passar, por gentileza. Um exemplo de feiras e mostras. A gente vai muito a feiras para absorver coisas do mercado, aprender sobre tecnologias novas, né? Lança um porcelanato novo lá, hiper tecnológico, a gente vai lá ver, né? Entender sobre aquele material antes de aplicar nos Sim. projetos. Então, alguns exemplos aí de algumas feiras, como Casa Cor, tem em todo o Brasil, a parte da Expo Revestir, Feira do Salão de Milão. E falamos assim, eu preciso ir para o Salão de Milão, na Itália, para entender o que está de tendência? Não, porque a internet está aí. Tá aí, né? A informação A chega, informação né? chega. Não, hoje é o YouTube. A gente tem que filtrar, Sim, obviamente. né? sim. Mas hoje, gente, o que a gente percebe é o seguinte, é o fato de você ser curioso também. Então, isso como qualquer profissão, né? Mas a partir do momento que a pessoa começa a querer entrar nesse universo do design, ela começa a pesquisar sobre, né? As ferramentas do YouTube estão ali para te direcionar, o Instagram está ali para direcionar, e aquilo começa a aparecer mais. Você vai consumir, lógico. Então eu acho que daí é 50% sim do que você tira disso, mas 50% do que você vive, do que a gente está vendo aqui. Isso é fundamental, né? Sim. Então é uma profissão muito rica. E mesmo você aí na sua cidade, está pensando, por mais pequena que ela seja, quando você começa a estar inserido nessa área, com certeza você vai jantar e não vai só comer aquele hambúrguer, só olhando aquele hambúrguer. Você, Passa a entendeu? ser um Você vai grande começar a olhar, observador. falar assim, nossa, olha aquele rodapé, tua mulher, tipo, meu Deus. Tem umas Né? fotos de uns slides que a gente pode comentar um pouquinho mais também. E aí, como que tá esse mercado pro designer de interiores? Está cheio de oportunidades, né? Porque é uma área que está sendo muito valorizada. O profissional está sendo muito valorizado. A gente percebe o quanto... Vou dar um exemplo, né? Nossos pais, eles não tiveram muitas vezes um projeto da casa sim, né? Da residência sim, mas um projeto de interiores, Sim. bolado, personalizado. Comprava-se bons móveis e vivia-se com aqueles bons móveis para sempre, né? Era E difícil a ter família essa... toda tinha os mesmos móveis. Era uma coisa meio assim. Agora vocês Padrão. percebem que um casal jovem, né, se junta ali, tem esse primeiro apartamento. O que é a primeira coisa que ele pensa? Preciso de um projeto. Deixar Mudou a isso. casa com a cara Mudou. deles. Né? As pessoas não têm mais medo de Sim. contratar Contratar. a gente, né? De ir atrás, de saber quanto custa, o que a gente Valorizou o pode fazer. profissional. Super valorizou. Vocês percebem isso também? Valorizou o profissional, mas ao mesmo tempo se tornou mais acessível para todos, né? Sim. E virou uma Demanda. necessidade, Uhum. até pela questão do tamanho das áreas e tudo mais. Sim. E o pessoal, assim como eu estava vendo ontem a questão do Pablo falando da consultoria, hoje é uma necessidade. A gente percebe que o mercado pede isso. De ter espaços mais inteligentes, Com mais certeza. funcionais. Sim. E que tem às vezes a tua identidade, Ronaldo. Vou fazer um escritório para você, eu tenho que te filtrar e entender o Sim. que é importante para você. E não só para ser um espaço bonito, mas eu vou procurar te entender. E isso vai ter que se traduzir no projeto. Então eu acho que o bom profissional da nossa área, a gente tem muita oportunidade no mercado aí falando nesse tema, mas entender, fazer essa leitura. E falando sobre oportunidade, pegando o gancho, Vamos passar um slidezinho. eu acho legal falando sobre oportunidade, só olha, antes de falar nisso, Lori, que eu sempre falo pro cara que está começando na área, crie oportunidades. Ah, né? isso é importantíssimo. Você tem quantos imóveis saindo aqui, Sim. e hoje, como você falou na época dos nossos pais, a minha mãe arquiteta, ela fazia um desenho à mão, nos furizê, entregava para um cliente e falava, isso aqui custa X. Hoje, com o advento da internet, com as informações que a gente tem, com o mundo que a gente tem a faca, o queijo, a mesa, a cadeira, a gente tem tudo, Tudo à entendeu? mão. Tudo à mão. E só uma pequena gama do que um designer pode atuar, né? Pode fazer projetos residenciais, projetos comerciais, lojas, restaurantes, bares. Pode fazer projetos corporativos, de escritórios, de clínicas, de coworkings. Pode fazer também consultorias, que são projetos um pouquinho mais rápidos. Quer dar um up nessa sala, quero mudar. Né? São projetos um pouco mais ágeis. Mas até quando fala de projetos residenciais, as pessoas, mas eu não tenho dinheiro para fazer o projeto da minha casa. Não precisa fazer o projeto inteiro, né? Não. Tem gente que contrata para fazer por partes. Vou Exato. primeiro começar pela sala de estar, depois vou para os quartos, né? Então Sim. isso é possível, né? Mas de uma Super. outra forma também que a pessoa pode pensar, não tenho dinheiro para fazer minha casa inteira agora. Mas um projeto de interiores, bem bolado, eu falo assim, projeto já diz tudo, né? A palavra projeto, você vai estar
ali com um plano de Sim, ação. Então, trazendo soluções, né? Exato, você pode contratar um projeto completo do seu apartamento Sim. agora e ir executando aos Por poucos, partes, mas você aí. tem um plano master, não fica Uhum. que parece aquela colcha de retalhos, né? E é assim que a gente tem que vender a ideia para os nossos clientes, né? Não, mas contrate o projeto inteiro agora e você vai fazendo aos poucos. Você vai ter um plano Sim. a ser seguido. E a casa do final vai parecer toda... enfim, vai ter uma lógica por trás né, de todo o processo. Então, E até, Lorena, eu acho que a questão do residencial, que muitas vezes as pessoas se aventuram a fazer por conta própria, Nossa, e elas acabam gastando muito mais, né? Mais. Porque daí compra material errado, daí o sofá não Se cabe, frustra. daí realmente aquilo não atende às expectativas, porque ela não tem técnica, ela não tem, né, o olhar para aquela solução, né? Com certeza, eu acho que o barato sai caro e a gente tem que mostrar para os nossos clientes o valor do nosso trabalho a partir disso, né? Uhum. A gente fala, não, lógico que o projeto ele tem um custo, mas ele não é um custo, ele é um investimento, não é só Isso que eu qualidade falo. de vida, ele é um investimento no teu dia a dia, no espaço que você vive, que você dorme, que você vai lá para descansar. Então é essencial ter uma casa adequada e projetada com a tua personalidade, para as suas necessidades, do jeito que você quer. E uma coisa importante, até você falou isso, eu falar agora disso, porque às vezes a pessoa coloca, o design de interiores, o arquiteto vai colocar lá no contrato, né? Ele acaba colocando a palavra orçamento, né? Que eu brinco que o orçamento não é um orçamento, é um investimento. Investimento, né? Porque isso que você está fazendo, olha quanto ganho você vai ter, né? Então, para a tua qualidade de vida, para a tua família, na hora de você vender esse imóvel. Então, assim, a coisa mais gostosa que as pessoas podem ter, eu vejo chegar final de semana, é ter uma casa gostosa com aquela sala para receber seus amigos, né? Hoje as pessoas gostam de receber mais as pessoas em casa, não tem aquela cozinha fechada, tá tudo integrado, teus amigos estão ali, todo mundo participa. Então, em projetos residenciais, eu sempre falo uma coisa que é muito importante nas relações assim na nossa profissão. O bom projeto é aquele que a gente pode realizar. Então, a gente pode lançar a ideia, mas começa pela sala. Claro. Vai indo devagar, mas vai fazendo acontecer. E o próximo slide são projetos comerciais. Eu peguei alguns exemplos também do meu escritório. E é isso, né? Às vezes a gente está lidando com sonhos, tanto no residencial quanto no comercial. Às vezes a pessoa está com o dinheiro da vida dela para aplicar naquele... Investir no negócio. Para investir naquele negócio. A responsabilidade, mas também o nível que você pode fazer com que esse cliente tenha um retorno sobre o investimento. Né? O diferencial do comercial perante o residencial, assim, eu brinco que o comercial não é o gosto do cliente, é do cliente do cliente. Então eu tenho que projetar aquele restaurante não pro teu gosto, Felipe, quem que é teu público naquele local, né? Quem que frequenta aquele local. Então ele transcende um pouquinho o gosto pessoal de quem me contratou, eu preciso atrair um público correto para que isso tenha um retorno sobre o investimento, né? E é bacana quando fala de comercial também, porque às vezes você pode se especializar por nicho, né? Igual você citou, restaurante, né? Então você já desenvolve todo um olhar, uma técnica para aquele tipo de negócio e você pode ser um designer especialista em restaurantes. E sabe o que é bacana, Ronaldo? Dos nossos alunos, muitos deles estão em transição de carreira, né? Estão buscando um novo propósito, chegam até nós porque tem muita criatividade e querem explorar isso de uma forma diferenciada. O que eu sempre falo é que um profissional ele não joga para trás a bagagem que ele já tem. Né? Eu brinco muito isso com os alunos. Você não era advogado, você é advogado e design de interiores agora. Você não era nutricionista, você é nutricionista e design de interiores. Mas teve alguns cases assim muito bacanas de pessoas que trabalhavam na área médica e estavam muito desgastadas, né, daquele dia a dia do hospital. Ele tem uma carga emocional bastante pesada, né? Eu falei, mas ela falou, não é porque eu não amo essa área, é porque é uma carga emocional muito pesada. Eu falei, você já pensou em fazer projetos especializados para clínicas e consultórios? Muito o olho legal. dela brilhou. Então ela falou, gente, lógico. eu vivo esse universo, eu entendo muito desse universo, eu sei tudo sobre Eu sei as dores. Eu sei sobre vigilância sanitária, que material que não pode. Eu falei, então abraça. Ou seja, trouxe todo um know-how de uma outra área de conhecimento, exato, né? agregado Para dentro do design. Pra dentro né? do design. E daí sai na frente, né? Como um sai diferencial. totalmente na frente. Outro case que nós temos, que nós tivemos também foi uma nutricionista. Eu falei exatamente a mesma coisa. Você sabe o que pode e o que não pode numa cozinha industrial? Assim, os caminhos se cruzam de uma forma que eles nem imaginam. Mas a gente não deixa a bagagem para trás, a gente só
vai colocando itens na nossa Sim. mochilinha e andando e trilhando nossa É interessante carreira. porque ontem nós falamos no plano de carreira sobre isso, que é bom você reviver o passado, né, analisar as coisas que você fez e ter ali os cenários que foram positivos para você carregar isso para o teu plano futuro, né? Exato. Sim. Então isso é E muito aí, legal. um pouquinho de projetos corporativos também da professora Adriana, do nosso curso. Ela faz muito projetos corporativos, então coworkings, escritórios. O que eu acho bacana desses projetos é que uma empresa vem e contacta né, o design de interiores e fala, ó, eu sou uma empresa de tecnologia, assim, 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 eu sou uma agrotech. Então, quando Sim. eu entrar naquele escritório, eu tenho que ver uma agrotech, eu tenho que entender que metade vem, né, da não tecnologia, digamos, né, o campo, o solo, mas também um super high-tech. E o design de interiores, ele interpreta as marcas e vai imprimir essas marcas e todos os valores da empresa dentro de um espaço físico. Deixa eu até fazer uma observação, né? Porque quando nós falamos dos projetos comerciais, a gente está falando de planejar aquele ambiente que vai ser consumido pelo cliente daquela marca. Sim. O corporativo, aqui vai ser, na verdade, esse espaço vai ser utilizado pelos colaboradores aí. Várias Né? pessoas. Perfeito. Maravilha. Exato. E assim, nichos de mercado, né? Aí eu acho legal pontuar, gente, quando a gente fala em design de móveis também, principalmente que hoje tem muitos profissionais que são da nossa área que também vão assinar os móveis, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba eu vi recentemente o próprio Juliano Martirato que estava assinando alguns móveis, parte de iluminação. Então, eu acho legal que agora vai acontecer a Casa Cor, a nível Brasil, vai começar várias casas cores, e às vezes você chega num espaço, você acha linda aquela mesa do espaço, e você pergunta, nossa, puxa, da onde que é essa mesa? Não, essa mesa é o escritório que desenvolveu. Sim. Então, eu acho que são coisas que é aquela coisa da identidade. Eu acho que entra muito naquela coisa, que nem na moda, né, de uma peça meio que única, Sim. né, de uma peça assinada. Então, Exclusiva, também né? é uma coisa exclusiva, um desenho teu, pode ser um balcão, um aparador. Essa liberdade, Lore, eu acho legal. A marcenaria, ela meio que já entra no pacote A de solução de marcenaria já entra no interiores, pacote, né? totalmente. E daí aqui você está falando mais de peças soltas, né? Isso, Realmente com uma peças identidade, um autorais. design mais elaborado. Que podem ser compradas por outras marcas e, você, né, e o designer que projetou a peça pode ganhar sempre um valor em cima de toda a venda. Sim, sim. Então essa escalabilidade é muito bacana. A gente agora, inclusive, no escritório está desenhando um abajur. Já fez uma linha que está na Greenhouse, que eles estão tendo aula hoje, que é Legal. todo feito em mármore de travertino. Uau. Então, um desenho diferente, a peça foi para lá, a dona da loja amou, falou, eu quero na minha loja. Então, assim, é uma outra oportunidade. Sim. É um Então, collab, né, Felipe? Porque assim, já fui também cogitada por parceiros meus, aqui, locais, meus fornecedores. Eu quero abrir um site, né, de serralheria, com marcenaria, mas você que tem um bom gosto, eu sei muito bem produzir as peças, né, faço peças muito bem acabadas, mas eu não tenho a visão que você tem. Então, assim, o Mercado Livre está aí para isso, né? Tem sites de venda direta Buban e outros tantos que as pessoas compram peças porque gostaram da peça, Sim, né? E você pode ter sua assinatura em cima disso. Outro nicho bem bacana para trabalhar são eventos e cenografia. Já pensaram nisso? Precisa São de alguém ambientes planejando. temporários. Ambientes efêmeros, ambientes temporários. Também precisa de alguém para planejar. Um grande casamento, ele tem uma planta que foi desenvolvida pensando numa circulação, na passagem, número de convidados, onde que vai ficar A o ponto iluminação. focal, a mesa, a iluminação. Paisagismo. Sim, tudo isso. Ok. E aqui a gente vai comentar um pouquinho agora sobre alguns cases de sucesso que nós temos. Nós temos muitos, né? Foi difícil escolher. Foi difícil escolher, né? Dentre tantos cases de sucesso que nosso curso já conseguiu, mas alguns cases, né, Felipe? A Flávia foi uma aluna, nossa, fantástica. Eu me lembro da Flávia quando ela chegou e falou assim, puxa, tô pensando em fazer casa cor, ela tinha recém-formado, né? Eu falei, mas o que A Flávia, ela tinha outra profissão. Não, a Flávia antes. trabalhava com gestão de empresas, não nada a ver com a nossa área. Isso que eu acho legal. E logo que ela se formou, ela foi fazer a casa cor e ela pegou um corredor, né? E ela, antes de fechar o corredor, onde ela me chamou, falou assim, mas Felipe, será que eu faço? Eu falei, Flávia, mas o que te impede de fazer? Comece antes, né? Quem corre antes chega primeiro, muitas vezes. Então comece. E ela foi super bem, porque ela fez em 2018 a Casa Cor, ganhou o prêmio do melhor projeto. Em 2019 ela levou 3 prêmios, que é inclusive esse da imagem, como o melhor espaço também, onde ela fez uma biblioteca, né? Então, é um exemplo de profissional. É aquela de baixo, não é? É aquela de baixo, verde ali, com fundo verde. Né? Então, uma super profissional aí, tá super ativa, tem muitos projetos.
Leonardo também foi um aluno fantástico, ele já era engenheiro de formação, mas nunca gostou tanto ele até gravou aqui o podcast comigo, mas ele nunca gostou tanto da área, assim, ele falou assim, hoje, na última entrevista que a gente fez, ele falou assim, eu falei, como que tá hoje tuas reformas? Porque ele fez anteriores. Ele falou assim, hoje eu faço para mim. Então eu faço os meus projetos. Então eu estou com 7 projetos em andamento, onde eu faço o projeto, mas eu mesmo executo. Então olha que legal a gente poder transformar. E o legal dele, no caso, é que ele não é, às vezes as pessoas falam assim, mas ele já tinha conhecidos e tal. Ele não era de Curitiba, gente, ele caiu de paraquedas. Ele mirou na cidade e falou, eu acho que essa cidade tem oportunidade e eu vou lá. Mas é interessante você trazer esse exemplo do Leonardo, que é engenheiro, porque acontece muito, né? De arquitetos, de engenheiros, ou seja, profissionais já atuantes nesse universo, né? Marceneiros. Mas que não têm esse conhecimento específico de design de interiores, que é o que hoje tem mais espaço de trabalho, né? Então ele vem e complementa, né, já um conhecimento e é onde ele ganha aí bastante mercado para atuar. Inclusive, queria dar um adendo, eu estou botando ali no chat o episódio 7, que é o do DDD que o Leonardo participa. Legal. Se o pessoal quiser ver depois daqui, Foi tá lá super no chat. bacana esse episódio, porque o Leonardo pontuou bastante como ele conseguiu entrar no mercado. Né? O mercado está aberto, a internet é a rua mais movimentada do mundo, está sendo visto quem, né, consegue permear por essa área. A Amanda também é uma ex-aluna nossa, está super bem, com bastante projeto, atuando, contente, feliz. Ela falou que ela pontuou, né, que ela sempre teve esse lado, essa vontade de entender, de aguçar mais a criatividade. E chegou uma hora também que ela falou, não estou feliz na profissão que eu estou, não dá para acordar todos os dias, né, sem essa motivação. E essas 2 imagens que nós colocamos ali na apresentação são imagens do projeto final dela, que ela apresentou na banca de TCC. Então, esse 3D vocês aprendem a fazer. Da mesma forma, a Jéssica também está atuando no mercado, ela é advogada e designer de interiores. E está trabalhando, né, na parte de projetos, e essas 2 imagens de cima foram imagens do TCC dela. E uma coisa legal, ele falando ainda da Amanda ali, é que a Amanda, ela fez o design de interiores, ela fez o light design, ela fez o garden design e ela tá voando baixo, ela tá com vários projetos acontecendo, até acompanhado ela nas redes. Então dá pra ver, digamos, essa transformação dela, o comprometimento dela também, e como ela pegou todas essas áreas. Que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre o garden e o light, que são áreas, né, complementares, né, ao interiores, né? Muito gostoso, pessoal. Nosso curso, ele traz algo que é ouro nos dias de hoje, que é o networking. O networking, você não acorda e fala assim, fiz 10 parcerias hoje, conheci 10 pessoas do ramo. Não é assim, né? O networking, ele é trabalhado. E aqui a gente consegue ter esse networking, tanto com os professores, pode passar, por gentileza, quanto com os alunos, né? A gente coloquei umas carinhas ali, só com privacidade, mas essa é a interface do nosso curso. A gente tem aulas ao vivo e trocando ideia, conhecendo. A gente tem casos de alunos que uma estava nos Estados Unidos e outra estava em Curitiba e elas se tornaram melhores amigas. E se falam até hoje, né? Parcerias comerciais de pessoas interestado e até mesmo no mundo. Aí só um exemplo dos nossos professores, todos atuantes, todos com experiência, expertise no mercado. Aqui a gente não dá somente a teoria, né? A gente dá a teoria aplicada, como que o aluno consegue, faz uma disciplina, já consegue atuar em cima daquilo. Então são todos professores 100% atuantes. Essa parte é a parte mais esperada. Essa parte é uma... Assim, puxa, tá, e agora? Tudo bem, você me convenceu, e agora? Quero fazer isso. Adorei isso aí. Podemos atuar com projetos residenciais, comerciais, corporativos, consultorias, eventos. tudo. E aí ganhar como, né? Legal. Como que tá a questão de remuneração do designer de interiores? Eu acho que assim, isso é uma coisa que ela vai, Ronaldo, do 8 a 80, né? O que a gente enxerga, e que muitas vezes eu falo, né, para um profissional jovem aí que está no mercado do design, seja até um arquiteto, nessas nossas áreas, é que a possibilidade de ganhos ela é gigantesca pelo seguinte ponto. Primeira grande vantagem em relação a inúmeras profissões, né? Tempo. Sim. Você faz as coisas no teu tempo. Então você é um profissional autônomo.
Uma coisa que é legal, que às vezes com um simples projeto lá, que você vai pegar um espaço pequeno, só no projeto, de repente, você já vai ganhar lá seus 2, 3 mil reais fácil. Isso Por só projeto. no projeto, né? Sim. Um espaço muito pequeno, você consegue Fase de projeto, 2, 3 mil reais. Fora isso, o que mais você tem? Você tem, por exemplo, a parte de acompanhamento de obra. Então você vai cobrar as visitas, né? Vai ter toda essa questão. Ou seja, com alguns projetos, claro, isso eu estou falando num projeto pequeno. Tá, Felipe, se eu pegasse um apartamento maior, por exemplo, puxa, você pegar um apartamento maior, facilmente você vai tirar 12, 10, 15, 20, 30. Quando Então, vocês falam um apartamento maior, qual a metragem mais ou olha, menos, Felipe? você pode pegar um apartamento aí de 60 metros quadrados, de 80 metros quadrados. Sim. Esse teu projeto ele já vai levar muito, né? Então, existem profissionais que eles trabalham, de repente, por hora trabalhada, ou às vezes pelo valor do metro quadrado. Consultoria, Felipe, é legal de pontuar, porque uma consultoria de Isso um espaço, você pode cobrar facilmente ali, ou a hora, ou o espaço. Eu vou aqui, vou vir na sua casa, vou trazer meu leque de tintas, vou dar ideias para o teu espaço. Né? Você pode cobrar facilmente ali de 500 a 1.000 reais uma consultoria. Quantas você consegue fazer? Uma consultoria, ela leva em qual o tempo? Você pode mais ou fazer menos? por período. Por né? período, você sim. pode ficar Período da manhã. Aí você vai lá, Exato. de repente, vou ficar 3 horas aqui, vou lá com o cliente, vou aqui, vou ali. Então é muito rápido, Sim. né? Como a própria Jordana tem lá no Decor Day, né? Então você pegar um dia, você faz isso. Sim. Da mesma forma um projeto às vezes ele pode transcorrer lá tipo 3, 4, 5 meses, mas é um projeto que custou 25 mil reais, né? Então você diluiu isso em 5 meses, beleza. E você consegue fazer projetos em paralelo e vai Aí- compondo essas receitas. Aí que tá, porque assim, uma coisa é você ter um projeto. E também se o Ronaldo tivesse, né, a Lorena tá lá com 8, 9 projetos em andamento, quanto que é o faturamento dela? Opa, Sim. então super legal. A gente começa pequeno, mas a Sim. gente mira longe, a gente enxerga, e assim, quando você atende bem teu cliente, quando você, né, mostra essa tua questão, com certeza, né, a Lorena, o Ronaldo, eles vão me indicar para outros. Sim. E isso é fundamental, é o networking. É a indicação orgânica, ela acontece. Você faz um bom serviço, é claro que nós mesmos, né, a gente dá preferência para quem veio com a indicação. Sim. Né, você precisa de um dentista. Lógico que você pode pesquisar na internet, mas se alguém Mas se te alguém indica, próximo, né, te indica, você vai lá. com Por certeza. mais que o valor seja um pouquinho maior, né, você confia naquela indicação. Pode passar. Então, o mercado está em expansão, variedade de clientes, o design pode trabalhar com uma grande variedade, buscar mais clientes de forma online, não precisa ficar só no local, como a gente falou, né? Pode ter parcerias estratégicas, pode trabalhar em parceria com um marceneiro, com outro, com um arquiteto, que tem muito arquiteto que não gosta de fazer interiores. Né? Bastante gente não gosta de fazer interiores, então o arquiteto projetou a casa, mas ele precisa de um parceiro para fazer interiores, né? essas parcerias são interessantes porque até mesmo dentro da gama do designer, às vezes ele não quer fazer a gestão de obra. Ele pode contratar um parceiro para isso, né? Especialista. Sim. Sim, ter parcerias estratégicas. E a expansão de portfólio que a gente já falou, né, sobre... Não precisa você ficar sentado esperando o seu cliente chegar, você pode ir construindo o portfólio e cavando, indo atrás dos seus clientes. Viu? Isso é uma coisa assim que, falando dessa questão de quanto que eu posso ganhar, como é que... Acho que não tem coisa mais bacana para nós, assim, quando a gente percebe o quanto a gente conseguiu impactar e mudar a vida de pessoas que passaram, né? Pelo Centro Europeu. Eu me lembro de um aluno que fez o curso com a gente, esses tempos eu cruzei ele, e eu combinamos de tomar um café, fomos tomar um café e tal. E assim, um cara que eu tenho bastante intimidade, tranquilo para conversar, e ele me abriu assim, né? Falou assim, puxa, Felipe, quando eu saí eu comecei X, hoje eu tô nesse patamar, eu tô super feliz, né? E assim, o patamar dele que eu tô falando é um cara que tá tirando seus 20 conto mês. Né? Então assim, puxa, qual profissão hoje, por mais que você seja até concursado às vezes, que vai te pagar 20 mil? Eu conheço muitos concursos de arquitetura que o cara não tira 20. E ele tá com quanto tempo mais ou Ele menos tá de formado? com 3 anos. 3 anos de 3 formado anos já. tirando 20 mil. Então assim, super legal, sabe? E não pelo fato dos 20 mil, mas pelo fato dele ter se encontrado. Sim, com certeza. Né? Falar assim, cara, hoje eu adoro o que eu faço. Eu acho que esse é o grande legal. lance, né? Esse é o grande Até lance. como nós falamos ontem, né? Podia ter Você 50 mil, mas se o cara for identificar feliz. algo que você gosta, né? E ainda ganhar dinheiro com isso, né? Isso é melhor. E eu coloquei esse slide, pessoal, porque assim, se as grandes indústrias estão produzindo séries, Conteúdos, episódios, né, ligados conteúdos a sobre isso. isso, então fiquem espertos porque sim, tem demanda, Tem né? muito mercado, né? Tem muito mercado. E para fechar, essas frases são engraçadas, né? O que é o design de interiores, né?
É alguém que resolveu um problema que você não sabia que você tinha até então. E daí depois como eu vivi sem esse espaço. Exato, daí diz ali, ó, vejo também como um mágico, como um mago, né? A gente transforma espaços, né? E a gente planeja os espaços com estética, acho que essa que é a diferença também. Tem muita gente que, né, não falando mal dos engenheiros, pelo amor de Deus, mas assim, eu sou engenheiro. Exatamente, não engenheiro. Tem uma visão um pouco mais sistêmica e mais racional. mais E a gente consegue claro. resolver tudo e ainda com a cereja do bolo e ainda lindo. Muito legal. Pessoal, quem tiver dúvida, coloca aí no chat. O Henrique vai rodar 2 vídeos aí de designer de interiores que passaram, que se formaram pelo Centro Europeu, e a gente já volta. Olá, eu sou a Rochelle, ex-aluna do Centro Europeu. Eu sou fonoaudióloga e durante a pandemia eu tive a oportunidade de fazer o curso de design de interiores na categoria online, né? E eu dei continuidade fazendo design de móveis e esse ano também concluí o Garden Design. Tudo começou meio que como um hobby, uma vontade de aprender mais sobre áreas que eu tenho interesse, né? E acabou se tornando um dos meus trabalhos. Hoje eu atuo como fonoaudióloga ainda, mas eu também passei a criar peças, né, a desenvolver peças decorativas, tanto de crochê quanto de macramê, e eu uso muito os conceitos que eu aprendi no design para a criação dessas minhas peças, para inseri-las no ambiente, né, no espaço, pensando na decoração, no paisagismo, no conforto, né, na beleza daquele ambiente. Então, acho que a junção de aprendizado desses 3 cursos que eu fiz me fizeram muito bem, me despertou ainda mais esse meu lado criativo, né? E retomou uma vontade que eu tinha de trabalhar mesmo com a arte, com a decoração. Não sei se eu consigo dizer qual é o meu curso preferido. Eu prefiro dizer que eu aprendi muito com todos e eu tento extrair o melhor de cada um deles, né, para o meu trabalho hoje. E é isso, eu só tenho a agradecer aos professores e ao Centro Europeu por tanto. Oi, eu me chamo Jéssica, eu sou ex-aluna do curso de Design de Interiores do Centro Europeu. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história e da minha experiência com o curso e com a escola. Primeiramente, eu sou formada em Direito e eu escolhi o Centro Europeu para fazer essa minha transição de carreira, porque eu não estava feliz, eu não estava me encontrando mais na área jurídica. E o design de interiores, para mim, foi o que abriu portas para uma nova vida e uma nova experiência profissional. Então, eu consegui cursar na modalidade online, estando em Florianópolis, e foi incrível a experiência, porque a gente tem acesso aos professores não somente durante a aula, mas com o horário marcado para tirar outras dúvidas durante o curso. E para mim foi incrível ver a minha evolução do começo ao final, porque quando eu apresentei o projeto final, eu consegui ver nitidamente a minha evolução, principalmente no projeto 3D, que você consegue ver como o curso te dá um norte, te dá todas as ferramentas para você sair atuando e realmente ser uma profissional de excelência. Muito legal, né, ver esses profissionais que passaram pelo Centro Europeu, né, e que hoje estão aí brilhando e mudando e transformando os espaços, né, da casa de muitas pessoas, né? Não, e tem tantas histórias, né, Ronaldo, esses dois aí, essas 2 pessoas aí fantásticas também. E a gente fica muito feliz de ver que realmente aqueles alunos que acreditaram na gente hoje estão lá, estão atuando e estão com as vidas transformadas. Muito legal. Pessoal, aqui o tempo voa, né? Mas só para a gente fechar aqui, respondendo até uma pergunta que fizeram, é necessário algum credenciamento ou fazer parte de alguma associação de classe para atuar como designer de interiores? Não, não é necessário, pessoal, é uma pergunta bem pertinente e a gente tem o maior prazer sempre em responder, né? A nossa escola é uma escola de economia criativa de cursos livres, né? O que nós fazemos, nós acreditamos na nossa metodologia aplicada ao mercado de trabalho, então nosso curso é um curso que tem toda a gama de disciplinas que um designer precisa saber para atuar, muito mais ágil, muito mais direcionada ali para o dia a dia, e no final o aluno sai apto a trabalhar
com Sim. isso, né, sem necessidade de ter associação com outros órgãos E tem mais uma coisa legal também dentro disso, tá? Que uma preocupação geral do Centro Europeu, isso em todos os cursos, é que todos os professores são atuantes. Sim. Então, às vezes, o cara tem mestrado, doutorado, mas o cara nunca teve um projeto realizado. E eu acho que não é esse caminho que a gente busca. Então, a gente tá... Às vezes veio o MEC de um lado, a gente tá indo pro outro lado. Que a gente entende que realmente trazer profissionais que são atuantes, Sim. trazem, né, isso aí pro jogo, o aluno pro jogo, é diferente. A gente traz o mercado para a sala de aula. Exato, né? esse é o ponto. Pessoal, então hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre esse universo do designer de interiores, né? As oportunidades aí, as possibilidades de atuação, de ganhos, né? E a gente fecha por aqui, né? Queria agradecer a Lorena, né, por Obrigada. ter compartilhado aí todo esse cenário de oportunidades. O Felipe Foi um prazer. segue com a gente, né, Felipe? Sigo. Por favor, Lorena. Pessoal, obrigada pela atenção, né? Espero de coração vê-los aí em nossas turmas, né? Fico super à disposição também para quem quiser bater um papo, conversar, né? Sim. Ter tirar dúvidas, né? E obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. A gente tem um intervalinho aí de 2 minutinhos, muito rápido, daí a gente volta com o Felipe para a gente avançar sobre a profissão do Garden Designer, ok? Até mais, pessoal. Tchau, pessoal.